Temos agora um espaço, infelizmente, praticamente de 1 hora, né? Se estou certo no relógio, bem isso, estou. Um espaço de 1 hora para podermos debater. Claro, nem todas as pessoas estavam aqui desde o início, alguns só ouviram alguma parte, mas havia pelo menos vontade de alguém vir desde já. Se quiserem, posso seguir o moderador nesta situação. Já tem que ter cá os outros. Pois, as pessoas que falaram, se quiserem, venham para aqui, por favor. Peço desculpa, estou só a esperar aqui. Temos já aqui uma pergunta. Não sei se quererá, antes da pergunta, ou se quem intervier antes da questão, dizer quem é, o que é que faz, qualquer coisa desse género. Chamo-me Adelino Cardoso, trabalho em filosofia e vou precisar de sair dentro de momentos, porque tenho já um trabalho combinado aqui na FCSH. De qualquer modo, não quis deixar de vir a este seminário. Não sabe a reunião, uma boa hora, 9h30, boa hora, sabe o que eu fazer. E aquilo, não vou perguntar pelo pós. Neste caso, pós, a leitura poderíamos associar a pós-humano, porque era fundamentalmente saudar numa casa cuja vocação seria de facto esta, mas que não é tão habitual haver espaços de encontro entre várias disciplinas, saudar aquilo que com certeza não é um ato meramente isolado. Há muitas as comunicações foram muito ricas, há muitas observações outras que se poderiam fazer. Eu queria apenas fazer uma observação a propósito da natureza da cultura, que eventualmente poderíamos alargar a outros pares, outros conceptuais. Disse-o, talvez com mais vigor, que era assim que pensava e que se escrevia Fernando Gil, em MS de Educação, uma obra de 1984. Nós não podemos fugir à dualidade, pensamos sempre através de dualidades. A natureza e a cultura é uma boa dualidade, não há nenhum problema em que pensemos dessa maneira. São noções que são correlativos, que se fazem, pelos quais nós podemos fazer um percurso de pensamento. As dificuldades são, e digo que eu prefiro a dualidade da dicotomia, porque a dicotomia leva-nos já, de algum modo, à separação. A dificuldade está quando nós, ao trabalharmos com dualidades, fazemos dualismos, em que temos para uns lados. Queria só, de qualquer modo, fazer uma pergunta, e a outras, queria fazer uma pergunta que é uma questão que para mim é sempre difícil em Foucault. Foucault é um autor, sem dúvida, mas mesmo do ponto de vista conceptual, já agora eu não estou seguro que não haja muitas definições de vida, que os filósofos não estejam concretamente, os filósofos passam muitos, portanto nós encontramos em Francisco Santos, que nos diz num texto sobre a longevidade e a brevidade da vida, dizer que a vida é o próprio BC, essa mesma vida, é o estar vivo, é o exercício de si mesma, num sentido que parece que seja violência. Eu não vou dizer agora qual é a noção de Michel Henry, que ele próprio se apresenta como um fenomenólogo da vida, que anda a vida num sentido também de imanência muito, muito forte. A minha questão em Foucault, relativamente àquilo que foi apresentado, tem a ver com a questão da soberania. Estamos sempre no espaço da polis, da política que estamos a pensar, e a minha pergunta é o que significa a soberania no quadro do indivíduo. Se considerarmos, e portanto daí que a minha questão seja conceptual, se considerarmos que a soberania significa a existência ou a reivindicação de um poder acima do qual não há nem pode haver nenhum outro. Portanto, poder, este super da soberania, e como é que
qual o sentido da soberania do indivíduo num quadro que não pode deixar de ser o legal, não fala de pobres. Peço desculpa, Sr. Ministro. A questão da soberania em Foucault, e também há da soberania, para já nestes dois autores biopolíticos, é Foucault e Gama, não é? A soberania justamente é um grande tema para a biopolítica e para a vida, porque o indivíduo, sob a soberania, está completamente sujeito à morte. Ou seja, a soberania coloca no limite e em todas as suas instâncias o indivíduo, a vida nua. Nós, em termos de segundo a Gama, mas já lá irei a Foucault, a soberania é exatamente aquilo que dispõe como quer da nossa vida. Ou melhor, o soberano. De tal forma que o soberano pode desde Hobbes, pode matar a todo momento. Ou seja, diante do soberano nós somos completamente despojados. É isso. A nossa relação com a soberania é uma relação precisamente de dependência total, digamos assim. O soberano pode dispor do indivíduo socialmente falando, do indivíduo também inteiro, até à violência extrema. E o soberano a todo momento produz sobre nós e sobre a nossa vida uma exceção. Isso é engano, não é? Foucault, a questão da soberania em Foucault é mais complexa. Foucault, a determinado momento, disse que o indivíduo está perante a soberania, por um lado, mas não é isso o mais importante, porque a soberania em Foucault é a lei. E, portanto, a lei é a lei da proibição, num primeiro momento. A soberania é o facto do indivíduo estar a todo momento exposto à morte. É essa a soberania. Não vejo nem em Hobbes isso é claro, em Foucault também é claro, em Gama é claro. A soberania é aquilo que nos expõe continuamente à morte, por um lado. Mas, por outro, também é aquilo que deve cuidar da nossa vida, deve proteger. Portanto, há uma proteção e uma desproteção, se quisermos assim. Há essa dualidade, essa ambiguidade perante a soberania. Foucault, num primeiro momento, nos assenta a soberania é a lei, mas ele faz um desvio político, digamos, e até biopolítico, da lei para a norma. Não, e, portanto, não estamos sujeitos à soberania, mas à norma, à normalização. Precisamente essa normalização é aquilo que vigora. Onde? Vigora nas prisões, nas escolas, nos hospitais e por aí fora. Portanto, a norma é aquilo que sujeita o indivíduo sistematicamente. E essa norma não é só uma norma da soberania, é uma norma de um poder que circula por toda a sociedade e que não é apenas cristalizada na figura do soberano, do rei, se quisermos, e portanto aí Foucault é totalmente anti-hobbesiano e que até diz preciso cortar a cabeça ao rei. Portanto, há um outro poder, que não apenas o soberano, que nos sujeita a todos. E esse poder que circula pode tanto ser assumido pelas instâncias médicas, pelas instâncias religiosas, por todas as instâncias. Por exemplo, a questão da sexualidade, aquilo que o Foucault chama o dispositivo de sexualidade, é uma norma sobre nós, mas não vem propriamente do soberano. É uma norma que vem, por exemplo, do poder médico. O poder médico é soberano, certo? E, portanto, o poder judicial é soberano. Há outras formas de soberania que regem a nossa vida e essa soberania é aquilo que Foucault chama a norma disciplinar. Como é que nós podemos, voltando à questão da vida soberana, como é que nós podemos libertar dessa norma? Isso é que é mais complicado. O Foucault chamou a isso uma estética da existência. Como é que nós podemos, em que sentido é que podemos fazer da nossa vida uma obra de arte? Isso não tem nada de estético no sentido artístico do termo. Em Foucault, essa estética da existência é um bocado equívoca, porque há pessoas que entendem que há ali uma espécie de estilização da vida, como se fosse a moda, ou isto ou aquilo. Foucault não é isso que a estética da existência não é nada disso. É justamente um sentido ético. Tentar escapar à soberania, tentar escapar às relações de poder,
mas assumindo uma prática de si. Aquilo que eu chamo é uma ética do cuidado de si. A estética da existência, em última análise, tem sempre uma finalidade ética. Ética para escapar à norma. Digamos que Foucault, nesse aspecto, é bastante subversivo, no sentido de tentar escapar àquilo que ele chamou sempre a sociedade da normalização. Em todos os aspectos, quer seja a identidade sexual, quer seja a identidade política, portanto, há uma espécie de margem flutuante de liberdade em que o sujeito escapa às relações de poder. Agora, até que ponto é que nós podemos realmente ver os livros do soberano é complicado. E o soberano em Foucault não é o Estado. Foucault não aceita que o soberano seja aquilo que se identifica o Estado. Para muita gente identifica a soberania com o Estado. Bom, mas realmente há várias instâncias de soberania, há várias instâncias de poder que flutuam que circulam pela sociedade e que não são propriamente só o rei, ou seja, não é propriamente só o Estado. Não sei se respondi à questão ou não. É essa a posição de Foucault sobre a soberania. Uma questão para o Filipe. Como é que tu falaste da matriz, se calhar, do sujeito submetido, uma matriz negativa, o sujeito como estando submetido, ser tomado numa posição, se calhar, também de passividade. Como é que o Lacan pensa uma maneira dele se libertar desse condicionamento negativo? Ou seja, o que é que liberta o sujeito ou como é que o sujeito se liberta dessa sujeição? Como é que, de que modo, se existe algum percurso em que isso se possa tornar possível, seja a partir das vivências, das experiências, seja do que for, como é que o sujeito se liberta dessa sujeição ou desse paradigma? É interessante a questão até porque, de certa maneira, ela dialoga um pouco com algo que José tinha apresentado como possível também implicação da psicanálise na questão da confissão. E, de certa maneira, o que se passa é que é verdade que o sujeito é entendido nesse sentido de assujeitado, até como eu disse. Ele é sujeitado a quê? De certa maneira, em termos lacanenses, a significantes fundamentais da sua história. Até podemos pensar aqui que, se calhar, uma certa soberania, o soberano fundamental está no próprio sujeito, aquilo que domina o próprio sujeito, o que o Lacan chama, não vou desenvolver isso, mas chama o discurso do mestre. Há uma certa mestria, precisamente, que domina o próprio sujeito. E o que acontece numa análise, por exemplo, daí que não se trata na análise não se trata de uma confissão, por exemplo, não se trata de levar, ainda que isso possa fazer parte do imaginário, de uma certa fantasia, não se trata de levar um sujeito, por exemplo, a confessar os seus pecados, a confessar a sua... É outra coisa. Bom, a confessar... A sua verdade, a verdade do sexo, por exemplo. Mesmo isso, ainda que aí nós podíamos questionar, porque, por exemplo, Freud, para Freud, de certa maneira, a psicanálise, num primeiro momento, ela era concebida, de facto, como uma busca da verdade. Mais do que uma confissão da verdade, mas uma busca da verdade. E podíamos aí, desse ponto de vista, pensar, bom, o que é que isto significa em termos, será que haverá aqui, finalmente, todo um dispositivo, uma estratégia para o sujeito finalmente confessar a verdade? Bom, e desse ponto de vista, podemos pensar que se trata disso. Mas, eu diria, trata-se exatamente do avesso. Trata-se exatamente do contrário. Ou seja, se há coisa, e falando apenas do sujeito, não entrando depois naquela diferença que eu estabeleci, mas mesmo deste ponto de vista, trata-se de, através de um dispositivo próprio, daquilo que Freud inventou como a regra fundamental da análise, da associação livre, de levar o sujeito a constituir ou a produzir, digamos assim, os significantes fundamentais que o assujeitam. Isto é, que o determinam. Que o determinaram, por exemplo, na sua história. Que o levam, por exemplo, a repetir, mesmo sem ele querer, a repetir determinados comportamentos, determinados sintomas na sua vida, que lhe causam mal-estar, com que ele não convive bem, etc., mas que se repetem apesar de. E, portanto, há ali qualquer coisa que o domina, digamos, que é soberano, abusando deste termo. Aí, nesse sentido,
que o determina de uma forma que ele não gostaria, de algum modo. E, portanto, aquilo que visa uma análise é exatamente levar o sujeito a fazer essa travessia dos significantes fundamentais que o determinam, para recuperar, eu diria, uma margem de liberdade possível. Eu gostei da ideia do ingovernável, não se trata exatamente disso, mas um possível ingovernável, de certa maneira, a partir do qual seja possível uma outra vida que não seja a mera repetição, por exemplo. Só uma pergunta muito rápida. O que é que define esse significante? É o sujeito ou é o analista? O termo significante é um termo que vem da linguística e, portanto, Lacan, num primeiro momento do seu ensino, portanto, nos anos 50, ele interessou-se muito por aquilo que estava a ser feito no âmbito da linguística, e o termo significante é um termo, precisamente, de Saussure e do estruturalismo em geral. E, portanto, Lacan, nesse momento, retoma alguns termos que vêm precisamente da linguística. Mas a ideia é que há significantes, há estruturas que pré-existem ao sujeito. Há estruturas que pré-existem ao E sujeito. é isso que Foucault questionou. Há estruturas, inclusivamente aquilo que Foucault chama a ordem do discurso, de certa maneira, é no momento em que Lacan apresenta precisamente a ideia de discursos. O discurso não apenas, ou não sobretudo, como aquilo que um sujeito profere, mas precisamente uma determinada estrutura, uma determinada configuração, que eu não vou desenvolver, precisamente porque implicaria um outro contexto, mas tem a ver um pouco com isso, ou seja, qualquer coisa que pré-existe e determina precisamente o sujeito. Eu diria assim, de uma maneira muito simples, há toda uma série de coisas que nos pré-existem, mesmo antes de nascermos, de certa maneira, nós já estamos, a coisa não vem do nada, nós já estamos de algum modo a ser configurados numa determinada fala, num determinado discurso, numa determinada estrutura, etc. Bom, e isso, podemos dizer assim, é um estranho, mas que se entranha em nós de tal modo que depois nos passa a determinar. E passa a determinar, exatamente, e passa a determinar inclusivamente no modo como nós gozamos ou sofremos. Ou gozamos onde sofremos. Lá está a ideia do sintoma, isto é, acabamos por repetir coisas que, de certa maneira, das quais nos gostaríamos de libertar, mas é como se houvesse ali algo que é mais forte do que nós e, portanto, que nos sujeita, que nos assujeita nesse sentido. Podemos chamar outra coisa a isto, estou apenas a usar o termo lacaniano, de significantes, etc. Há determinados significantes que nos sujeitam. Porque qual a importância, de certa maneira, em termos práticos de significante? É que, numa psicanálise não... Diferentemente de outras coisas, não se faz massagens, não é? Dá-se a palavra ao sujeito. O sujeito fala. Portanto, quando nós estamos a falar, o que é que acontece? Se usarmos precisamente essa terminologia que vem desde Saussure e todo o estruturalismo, podemos falar precisamente, ou pensar as coisas em termos significantes, significados, signos, por aí fora. E nesse primeiro tempo, pelo menos, Lacan não acaba aí, mas nesse primeiro tempo, Lacan interessa-se muito por isso. Não sei se apesar de tudo, ou se me desviei. Ou seja, como é que, de algum modo, é possível uma análise visa isso? Não visa só isso, mas uma análise poderia visar isso, ou seja, de forma a que, se há determinados, continuando a usar este termo, se há significantes que determinam o sujeito e que o fazem repetir, apesar dele, algo que é de ordem sintomática, não apenas sintomático no sentido médico ou outro, mas sintomático precisamente faz sofrer o sujeito, faz questão para o sujeito, cria mal-estar no sujeito, etc., atrapalha a vida do sujeito, ele gostaria de libertar-se conscientemente daquilo, mas apesar de tudo só se dá na relação analítica ou fora dela? Quer dizer, bom, é possível que haja muitas formas de tentar, mas eu aqui falo sobretudo, como disse, desde o início desse lugar, é aí que alguma coisa pode acontecer. Uma questão para a Susana. Nós vimos aqui várias dicotomias, várias classificações e oposições. Inferioridade, superioridade, animal, homem, dicotomias entre animais. No entanto, há momentos em que ela se dissolve, ou seja, há momentos em que ela se perde. Por exemplo,
pode-se entender de alguma forma momentos ou ocasiões em que a sacralidade se torna negativa, em que se perde alguma superioridade do homem perante os animais, ou essas dicotomias estão a ser tão bem definidas e delimitadas? Nós podemos aí introduzir alguma contaminação da sacralidade do homem perante o animal, ou não? A sacralidade do homem perante o animal é artificial, como é evidente, de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista de um contínuo biológico, chamemos-lhe assim, acho que é mais correto fazer desta forma. É artificial, dá uma perspectiva nossa. Essa sacralidade perde-se, evidentemente. Já falámos aqui do nazismo, já falámos aqui de toda uma série de circunstâncias culturais, sociais, muitas vezes implicando, em alguns casos, conflito que é bélico, em que essa sacralização é deitada por terra e há um processo de quase de animalização de determinado grupo de humanos que permite depois, entretanto, práticas opressivas, não é? Portanto, sim, agora mas isso é uma visão crítica, ou seja... Todas as visões são críticas. Não, essa é a nossa visão do nazismo. O nazismo não considera a contaminação do homem ideal. Não há contaminação nenhuma. O ariano... O ariano é o protótipo de... Isso é uma visão nossa. Sim, mas claro que sim. E não há contaminação no ariano. É isso que eu queria chegar. não, o ariano O nazi nunca citaria claro que isso. não há contaminação do ariano, mas se formos depois analisar melhor, se calhar até é capaz de haver essa possibilidade, não é? O ariano só não é contaminado enquanto se comportar em conformidade com aquilo que é esperado dele, não é? Não é desejável que um ariano, se calhar aconteceu ao longo da história, se formos avaliar, é de haver histórias de um ponto de vista mais pessoal, da experiência das pessoas, familiar. Se um ariano, de repente, em pleno nazismo, decidir apaixonar-se por um judeu, não é? Já não se está a comportar em conformidade, essa sacralidade perde-se. Portanto, as coisas são o que são e a sacralidade existe, a sacralização existe, se as pessoas, neste caso os arianos, se comportarem em conformidade com aquilo que são as regras impostas pelo nazismo. Em relação às dualidades, as dualidades existem em todo o lado e fazem parte da vida. E ajudam-nos, entre aspas, a arrumar as coisas que à nossa volta. Eu estou, por exemplo, na natureza, o dia e a noite, o branco e o preto, o macho e a fêmea, o humano e o animal. Portanto, estas dualidades fazem parte da vida, como o preconceito. Porquê que existe o preconceito? Não só enquanto conceito, mas na forma como ele se materializa nas nossas vidas. Existe porque é assim, porque a vida é curta. Houve uma altura que eu vi, estávamos a discutir sobre esta matéria numa roda de amigos e houve uma pessoa que fez esta análise. A vida é curta. E se nós não tivermos a capacidade de encaixar as coisas e de as arrumar dentro da nossa mente, de repente a vida torna-se numa amálgama tal de estímulos e de representações e símbolos, etc., que a torna difícil de organizar. E, portanto, temos que ultrapassar, de repente, coisas e obstáculos para podermos continuar a viver e podermos interiorizar regras e conceitos, etc. E, portanto, a dualidade está cá, existe, faz parte, não faz parte só da nossa cultura, faz parte da vida humana, toda ela. E, independentemente de sermos mais ou menos antropocêntricos, e em relação ao antropocentrismo, por oposição ao ecocentrismo, outra dualidade, eu lembro-me de há aproximadamente uma década atrás, ter tido a oportunidade de conversar com um primatólogo que é muito conhecido internacionalmente, que é o professor William McGrew, da Universidade de Cambridge, e eu perguntava-lhe, mas não acha que existe esta questão, também a forma como os próprios primatólogos lidam com estas questões de conservação, etc., não é às vezes também antropocêntrico, nós não seremos nós demasiadamente antropocêntricos na forma de lidar com estas matérias. E ele disse-me, o antropocentrismo faz parte da vida de todos, até daqueles que acham que não são.
E depois, os chimpanzés, ainda não encontramos uma forma de fazer com que os chimpanzés comuniquem connosco e nós com eles. Mas no dia em que isso acontecer, nós vamos descobrir que os chimpanzés são chimpanocêntricos, ou que os babuínos são babuinocêntricos. E somos todos, provavelmente, a ciência ainda não chegou lá, se um dia chegar, logo discutiremos, se calhar não no meu tempo de vida, mas discutiremos estas matérias também, mas isso provavelmente também existe. Portanto, sim, esta forma de ver as coisas a preto e branco faz parte da vida. Mas não sei se posso dizer uma coisa. Claro! Na minha intervenção inicial, embora tenha sido muito longa, e peço desculpa por isso, porque como foi muito longa, digamos, trouxe para aqui tanta coisa que seria necessário muito tempo para debater, penso eu, se por acaso não estou a auto-elogiar nisto, mas uma das coisas que eu referi precisamente foi que, em primeiro lugar, eu não acredito que exista algo intrínseco à vida, assim como uma espécie de qualquer coisa que se nos impõe historicamente. Penso que tudo é sempre historicamente situado, isto é, nada se pode totalizar, finalizar, dizer, pronto, é assim e é assim mesmo, isto é natural, naturalizar aquilo que são conceitos dicotómicos ou outros. Que eles possam ser úteis, a isso não há dúvida que podem ser úteis. A questão que eu referi foi que, por exemplo, o Filipe da Escola, não é? Foi comparar, e ele descreve-nos isso de uma maneira muito, a vantagem da antropologia de campo, não é? Quer dizer, o Filipe da Escola, pessoa de uma sociedade católica, francesa, parisiense, burguesa, de bem-estar, vai ter com o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss dá-lhe o apoio para ele fazer a sua tese de doutoramento sobre os Achuar, um povo minoritário do grupo dos Jívaros, que nem sequer se conhecia a língua. Ele está lá com a mulher durante 1 ano e depois mesmo durante 3 anos, e o Filipe de Escola começa a perceber, nos primeiros meses tem a dificuldade, que é já uma dificuldade específica repare-se que é uma pessoa ter que andar seminu, por exemplo, na floresta úmida, ter que se adaptar à comida que as pessoas comem, porque não se pode levar para lá, não é? Ele chegava a estar a 50 km muitas vezes da próxima aldeia a chuar, com as chuares a fazer, por exemplo, pesca no rio, mas a 50 km da aldeia mais próxima. Portanto, quer dizer, numa situação de desprezamento absoluto, e o que significa não poder levar mais do que um saco qualquer, não poder levar nada praticamente consigo. Portanto, um despojamento absoluto, que é uma coisa típica do processo de iniciação do antropólogo de campo, não é? Da antropologia social e cultural de campo. E ele começar a perceber que, a partir do momento em que, passados uns 9 meses, 8, 9 meses, começa já a entrar na língua e, portanto, a compreender o que eles dizem e a conseguir até interagir com eles, ele começa a perceber que eles vivem num mundo que não tem nada a ver com o dele. Quer dizer, as concepções, as dicotomias, ou se quisermos as dualidades que eles utilizam, são completamente diferentes do que decorre uma vivência, uma constituição do sujeito que é necessariamente diferente. Isto é, e portanto, depois o que é que faz o Descola, muito à maneira estruturalista? Ele vai tentar ver como é que é o nível mundial, a partir daquelas salas fichas que estão depositadas, não sei se na Universidade de Chicago, existem também em Paris uma cópia, que são fichas que fazem, digamos, uma classificação e um repositório de todas as sociedades conhecidas, muitas das quais já extintas, não são só as espécies que se extinguem, mas também as sociedades e as culturas, e ele vai verificar que a relação, que há uma universalidade, a única dicotomia de universalidade que ele encontra, mas isto é um artifício que pode-se atribuir ao seu estruturalismo de raiz, é a dicotomia entre a fisicalidade, quer dizer, a aparência exterior, e a interioridade. Não é? A maneira como uma determinada grupo humano, ou grupos humanos, ou populações inteiras, ou indivíduos, se veem na sua forma, se conceptualizam a si próprios na sua forma física e conceptualizam os outros seres na sua forma física como iguais ou diferentes. E entre, portanto, este interior e exterior, e com este binómio diferença ou igualdade, ele estabelece um quadrado semiótico em que estabelece 4 hipóteses. É daí que vêm as tais ontologias: animista, que é, por exemplo, a dos indígenas da Amazónia,
em que os animais para eles são humanos tal como eles. A sua forma animal é puramente disguise, é puramente como se fosse no carnaval, é uma mistificação, é um disfarce. Quer dizer,